Sempre é, né? O mundo ele só tem possibilidade de ter a defesa em relação a um confronto nuclear no empate. Não existe vitória numa guerra nuclear, especialmente se ela for de natureza mundial. Só haverá essa possibilidade pela ameaça. Todas as vezes que se tem um confronto entre forças nesse campo, a possibilidade dele não acontecer, ela é sempre maior do que acontecer, porque aquele que iniciar, mesmo que seja mais poderoso, saberá o tipo de perda que terá. Mas está sempre pairando no ar, é uma forma de terrorismo que ultrapassa o que já foi a Guerra Fria e que hoje persiste, sim, no nosso horizonte. Não é algo a ser deixado de lado e nem de ficar desatento. É possível. Não. Não tem guerra nuclear, não. Pode ter um acirramento da questão da Coreia e provavelmente até uma solução da questão da Coreia do Norte. Agora, um conflito que leve a uma guerra nuclear, isso é impossível por causa dos efeitos de uma guerra nuclear, os terríveis efeitos, né? A ameaça de conflito nuclear teria que ser baseada numa confrontação com os Estados Unidos. É claro que a presença de um presidente histriônico e imprevisível como Donald Trump sempre leva a se suscitar essa hipótese. Será que alguém vai confrontar os Estados Unidos a ponto de se entrar num conflito nuclear? Porém, nos Estados Unidos há uma série de instituições e de maneiras de refrear o ímpeto do presidente. Então, do lado americano, é muito difícil que tenhamos qualquer tipo de hipótese de confrontação nuclear. Quem seria um adversário para um conflito nuclear com os Estados Unidos? A Coreia do Norte? O pessoal da Coreia do Norte, sinceramente, em primeiro lugar, não tem a capacidade de entregar a capacidade destrutiva de um artefato nuclear de maneira sustentável para uma confrontação. Então, um confronto nuclear é uma hipótese extremamente irrelevante. Eu diria que pode ser afastada do cenário do mundo para 2018. O que nós devemos ter, sim, é uma tendência a uma escalada na confrontação verbal, na irrazoabilidade das movimentações dos Estados Unidos, a partir das posturas imprevisíveis de Donald Trump, e as reações dos parceiros da Rússia, da China, seguindo esta tendência irrequieta e incerta de Donald Trump. A China cada vez mais se solidificando como o grande ordenador da economia global e o ordenador da política no leste asiático, e a Rússia se mantendo com a abertura de um espaço no seu exterior próximo. O que eu quero dizer com isso? Toda a zona contígua e de influência da Rússia sendo cada vez mais solidificada pela presença de Putin, que com a Copa do Mundo de 2018 também terá uma grande oportunidade de demonstrar a capacidade de organização da Rússia, dela brilhar no cenário global. Então, para 2018, a perspectiva de um evento nuclear muito reduzido, eu diria que zero, mas sim um crescimento das tensões do lado americano, mas da presença real de China e de Rússia. A ameaça de conflito nuclear é hoje talvez mais real do que foi durante a Guerra Fria, quando havia um sistema para impedir que acontecesse e uma comunicação entre dois agentes que eram estatais, ou seja, dois grandes estados, duas grandes potências mundiais, que se comunicavam tendo isso em vista. Hoje há uma pluralidade, uma diversificação das fontes desse risco. Alguns estados, como principalmente Coreia do Norte, seria o principal deles, mas principalmente também o fato de que há uma grande possibilidade de armas nucleares passarem para as mãos de agentes não estatais, com os quais o diálogo às vezes não só é muito difícil, mas sequer se sabe onde é que podem estar e o que pode estar acontecendo mesmo em termos de proliferação ou passagem de uma mão para outra. Quer dizer, onde é que estão todas as armas nucleares? Será que o mundo sabe? Infelizmente eu não tenho bola de cristal, então eu não posso saber se a ameaça de um conflito nuclear é real. Eu sou de uma geração que nós sempre vivemos sob a sombra da bomba atômica no Japão. Então nós estamos sempre contando com a possibilidade de um conflito nuclear. E quando aparece um maluco como esse aí da Coreia do Norte, essa perspectiva de um conflito nuclear se torna muito mais factível. A ameaça ela é real porque existem armamentos capazes de causar um grande dano, mas elas não se concretizam.
não é apenas porque eu tenho uma visão otimista, é porque não é fácil desencadear um grande conflito bélico nos tempos atuais, ainda bem. Ela não vai ocorrer. Nós vamos ficar assistindo a intensas bravatas de um lado, bravatas de outro, uma sensação de medo, de insegurança em todos nós, mas não vai passar disso. Sejamos otimistas. Eu creio que não. Eu, meio dinossaurico que eu sou, eu convivi com um mundo que temia por um conflito nuclear. Você tinha duas megapotências que tinham distribuído ogivas nucleares ao longo do mundo. E havia planos de destruição, a doutrina McNamara, que dizia que mesmo que que os Estados Unidos fosse atacado em massa pela União Soviética, seria capaz de destruir uma fração importante da população soviética, ou seja, uma guerra sem vencedores. Agora a situação é diferente. Nós temos um pequeno país isolado, que é dirigido por uma pessoa que sabe utilizar o discurso, sabe amedrontar, mas não tem a capacidade de criar uma hecatombe nuclear. Uma guerra nuclear naquela região teria uma duração muito pequena e, infelizmente, com efeitos para os países vizinhos. Mas a comunidade internacional, e acredito que as próprias partes envolvidas, no caso Estados Unidos e Coreia, saberão entender o perigo disso, e eu acho que tem uma parte muito mais de marketing político e um discurso mais voltado para o mercado interno, para um discurso interno de afirmação e de popularidade, do que propriamente uma real ameaça ao planeta e à própria população dessas duas nações. Essa ameaça sempre houve em todos os tempos e é uma ameaça com a qual sempre vamos conviver. Mas para 2018, provavelmente ela pode ficar afastada na gaveta, porque desse mal não vamos sofrer em 2018. Eu não acredito que a gente vai ter um conflito nuclear em 2018. A gente tem um risco lá da Coreia do Norte, com o presidente que é um louco, o Trump também não é muito melhor, mas a geopolítica e a organização dos grandes países poderosos do mundo ainda vai funcionar e não acredito que a gente vai ter de forma nenhuma guerra nuclear em 2018. A ameaça de um conflito nuclear sempre foi real. Agora, o fato de ocorrer o conflito nuclear é que eu não acredito, né? Nós tivemos a Guerra Fria, agora nós temos o envolvimento aí do presidente Donald Trump com o líder coreano Kim Jong-un, né, que ele transformou um garoto mimado, um louco mimado, em um homem muito maior do que ele é. E aí nós temos esse ambiente hoje polarizado, ambiente de um potencial envolvimento de vários países numa guerra nuclear. Mas eu não acredito que isso vá ocorrer de fato, porque uma possível guerra nuclear não seria bom para nenhum país sairia ganhando. Agora, a gente também não pode esquecer quanto que se movimenta em termos financeiros pelo simples fato de ter uma ameaça, né? uma ameaça potencial de uma guerra nuclear. Por enquanto se gastarem, por enquanto se venderem armamentos bélicos, nós teremos aí esse ambiente de guerras, né? De ambiente, pelo menos de uma guerra fria nessa área nuclear.